Olá, minhas borboletas manifestadoras and maravilhosas and geradoras manifestantes. Seja muito bem-vinda, minha borboleta, muito, muito, muito. Mais uma vez eu estou o quê? Feliz de estar aqui com a senhora, com o senhor, com você, minha borboleta. E vamos então para a leitura de hoje. Eu senti que hoje, de alguma forma, nós estaríamos falando sobre celebração. Talvez motivos para celebrar, talvez motivos para a gente ver que a gente pode celebrar. Enfim, veja onde que vai caber isso daí dentro de você. Mas eu sinto que essa semana é sobre celebração, é sobre expansão, é sobre coisas boas e muito também sobre a confiança de que vai dar certo e a confiança em você mesmo, sabe? Então vamos lá. Duas cartinhas temos aqui hoje. A carta da lua minguante em Escorpião e a carta do vazio, né? A lua no vazio. Então, assim, essa cartinha de lua minguante em Escorpião, ela fala assim: revele somente aquilo que precisa ser visto, né? E, a conversa começa mais ou menos desse jeito, né? Que tem coisas que simplesmente as pessoas não gostam de falar sobre, não querem falar sobre. E mais do que tudo, não precisam falar sobre. E E aí a gente começa talvez com uma situação na sua vida que, se for do lado da outra pessoa, talvez ela não queira ir além do que ela já foi, mesmo que ela não saiba disso, tá? E se for do seu lado, você também não precisa ir além do que você já foi. Você não precisa fazer mais do que você já fez, né? Agora é mais hora, mais momento de pausa, de respiro, de tomar uma água antes de falar do que realmente agir. E sabe o que é louco? As geradoras manifestantes não estão acostumadas a não agir e não fazer nada, deixar as coisas acontecerem. Porque vocês querem fazer, vocês têm uma autorresponsabilidade natural, tem uma coisa assim de vou na frente natural, de rapidez natural, rapidez de entendimento, rapidez de digestão de informação, de coisas. Então, constantemente vocês estão assim, às vezes, se sentindo nessa obrigação de fazer e etc e tal. E quando vocês já fizeram tudo que vocês poderiam fazer em determinado assunto, parece que tem alguma coisa errada, né? Mas não tem. Na verdade, esse tempo agora, né, é justamente para as coisas poderem se desenrolar, para você é, deixar a poeira sentar mesmo, sabe? As coisas acontecerem, né? E, e às vezes você sente que você não precisa mais pensar sobre um assunto. E tá tudo bem também. Eu sinto que tem borboleta que precisa se permitir encerrar assuntos de uma vez por todas. Não é só porque o outro lado da situação às vezes não digeriu tudo sobre aquela situação que você precisa ir lá e digerir pela pessoa, sabe? Se você já se resolveu, se você já digeriu, se você já entendeu, já é suficiente. Se o outro lado ainda não deu conta de fazer a parte, né, dele, você não é a pessoa que vai fazer isso por ele. Então, assim, às vezes essa sensação de tipo, termina, não termina, continua ou não continua,
É simplesmente o fato de que você já percebeu que não precisa mais pensar sobre um assunto, você não precisa mais resolver um determinado assunto, você não precisa mais curar determinado assunto, porque já está concluído. E é doido, sabe por quê? Eu percebo que também existe uma dificuldade humana de encerrar, assumir para si mesmo que aquilo acabou e que tá tudo bem. É difícil pra gente assumir que tá tudo bem, que tá resolvido, né? Que a gente gosta do quê? Ter problemas contínuos para resolver. E se a gente não tem problema para resolver, dá um bug na cabeça, né? Porque a gente gosta de resolver problema, né? Então, tem isso também, borboleta. Outra coisa, talvez seja para um grupo específico de borboletas, né? Revele para as pessoas somente o necessário. Nem tudo precisa ser falado, nem tudo precisa ser conversado, nem tudo precisa ser expressado. E eu não falo no sentido de tipo, não conte suas coisas pra ninguém, sabe? Aquela coisa de sonhos, assim. Não, não é nem isso. Eu tô falando da vida mesmo, sabe? Das conversas, das coisas que a gente lida, das situações que a gente vive, dos pensamentos que passam na cabeça, né? Você não precisa falar sobre tudo com todo mundo. Tem coisa que é 100% seu, que você precisa entender, sabe? Que é só seu. Então, assim, eu sinto até que hoje a gente tá num ambiente, né, de redes sociais que fica mais fácil também a gente expandir, né, o que a gente sente para as pessoas e tal. E muitas vezes a gente trabalha com isso. Eu, por exemplo, né, faz parte do meu trabalho também trazer alguns causos. E não é porque, eu quero falar da minha vida, mas porque uma coisa puxa a outra. E, e são aprendizados que eu sinto de dividir e tal. Mas tem outras tantas coisas que a gente não precisa compartilhar, sabe? Não precisa ir tudo pra frente, não precisa ser tudo explicado, falado, mostrado, né? A gente ainda assim precisa de parte da nossa vida só pra gente, né? E a gente não tá mais acostumado a ter a vida só pra gente. Você já reparou, borboleta? Eu volto de novo nessa questão de vida social, né? Redes sociais. Parece que a gente foi perdendo aos poucos essa capacidade ou esse direito de ser discreto, né? De ter a nossa vida para nós, de não ter que partilhar tudo, falar sobre tudo, ter opinião para tudo também. Então, eu sinto que talvez a celebração também seja muito sobre você viver com você mesma e isso já bastar, sabe? E ninguém precisa ver que você já se basta ou já é feliz com você mesma. Tipo, é você que precisa ver isso. E às vezes só isso já vai ser o suficiente para aquilo, né? Então tem isso também. Eu sinto que são vários pedacinhos de leitura hoje, várias coisinhas que se juntam, né? Outra coisa, o que já foi, já foi. Tem situações aí na sua vida que você já agiu 100% em cima dela. Então não tem mais o que fazer, tá? Não fica procurando pelo em ovo, borboleta, tá? Tem coisa aí que se você for honesta consigo mesma, você vai ver que você já sim fez tudo que você poderia fazer e que agora só resta esperar. E aí eu volto lá pro começo da leitura, quando eu falei sobre a questão da paciência e da espera, né? E da gente gostar de ter problema para resolver. É que esperar é mais difícil do que agir, né? O silêncio é mais difícil do que a fala, não é, minha borboleta? Então, eu sinto que é isso. Lembra também que ser forte
Ser forte e ser teimosa são coisas diferentes, tá? Não sei por que talvez isso cairia na sua vida hoje, mas pensa que talvez você também possa estar confundindo a palavra forte, ser resistente, né? Bem energia de touro desse mês, com o fato de ser teimosa. São coisas diferentes, tá bom, minha borboleta? Então é isso. Sinto que eu falei um monte de coisa que talvez parecem separadas, podem ser vistas de forma separada, mas ao mesmo tempo podem ser vistas de uma única forma, né? E borboleta, um último recadinho. Tem alguma coisa aí rolando na sua vida que você não precisa mais se preocupar com isso, tá? Pode soltar a preocupação com relação a isso, porque isso aí vai se desenrolar naturalmente, tá? Então, assim, não se preocupa que vai dar bom. Era isso que eu poderia falar. E é isso, minha borboleta, estamos ditas, né? Estou muito feliz. Obrigada por mais uma leitura. Espero que faça sentido para você aí, que contribua de alguma forma, né? E vamos que vamos, né? Já estamos praticamente na metade desse mês, não é mesmo? Meu Deus do céu. E eu tô muito animada, já estou por aí, pertinho de vocês no Brasil. E vamos que vamos. Aliás, um recadinho, tá? Essa é a última semana de inscrições para o Encontro das Borboletas 2025, que vai acontecer agora em junho. Então, se você sente de estar lá com a gente no nosso retiro de manifestação e abundância, você será muito, muito bem-vinda, tá bom? Temos mais uma vaga para esse encontro e eu vou amar se você for a pessoa dessa uma vaga, tá bom? Então é isso, minha borboleta. Obrigada mais uma vez. Que a sua semana seja muito, muito abençoada e repleta de celebração. Que você possa se permitir celebrar, tá bom? Um beijo, fica com Deus e até mais.